Assim está escrito no Evangelho de Jesus, conforme Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 16, diz: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, com alegria adentramos a tua santa presença em oração e te magnificamos, te bendizemos, te exaltamos, porque o Senhor é bom e a sua bondade não tem fim, a sua bondade é suprema. E aqui estamos para te adorar, te glorificar na beleza da tua santidade que é eterna. Mas também queremos ouvir a tua voz, que é o pão vivo que desce do céu e alimenta a alma faminta, a alma, meu Deus, sedenta. Por isso, vem, meu Pai, e assim traz o pão e a água para nos alimentar e nos fortalecer. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. O apóstolo Pedro, ele escreveu um texto onde ele diz assim: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E alguém falou algo por esses dias que nos faz entender a preocupação de Pedro ao escrever esse texto. Por quê? Porque a sua fé pode ser manipulada. As suas emoções podem ser manipuladas. Alguém pode manipular a sua fé, mexer com a sua emoção e lhe seduzir ou lhe induzir a fazer algo que você não estava a fim de fazer, caminhar por caminho que você não queria caminhar, fazer algo que você não tinha desejo de fazer, através de uma manipulação da fé, da religião e da emoção. Então nós precisamos ter um cuidado grande para que quando os manipuladores da fé, da religião e da emoção venham tentar nos manipular, nós temos como nos defender. Por isso Pedro diz: crescei na graça e no conhecimento, porque alguém pode até manipular a sua fé, a sua emoção, mas jamais vai manipular o conhecimento que você tem da palavra. Jesus Cristo disse: aquele que ouve as minhas palavras e a pratica é semelhante a um homem sábio prudente que edificou a casa na rocha. Veio a chuva, o vento, a tempestade, as correntes de água, bateu com força nela, mas não tirou ela do lugar. Ela permaneceu firme, porque estava alicerçada na palavra. Na manipulação da fé e da emoção, alguém faz você dar o seu salário todo dia do mês. Alguém faz você vender um carro e dar o dinheiro todo. Faz você vender a casa e dar o dinheiro todo. Mexe com a sua emoção, lhe manipula. Por quê? Por que manipula a fé? Porque é uma fé sem cultura espiritual. É uma fé sem conhecimento. Ora, a Bíblia diz que tem até a fé morta. Então eu preciso estruturar a minha fé no conhecimento da palavra. O mundo está um caos. O mundo está cada dia pior. Cheio de maldade, cheio de malícia. Os homens, de uma certa forma, estão cada dia mais imbecilizados. Me desculpe essa palavra, eu falo do mundo. Trocando
situações que não cabe na cabeça de alguém que realmente pensa. Mas assim está o mundo. A igreja sempre teve um papel fundamental na história da sociedade. A igreja, ela participou da formação do caráter do homem, fazendo um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, uma boa filha, um bom patrão, um bom empregado, de uma forma geral, formando cidadãos de bem. A igreja sempre trabalhou com esse objetivo, com essa finalidade. Nós sabemos que existem cristãos de várias ramificações. Por exemplo, o cristianismo católico, no início do Brasil, ele contribuiu demais para trazer, como é que eu posso dizer, uma cultura para os indígenas e para o nosso Brasil. Os pastores vieram alguns anos depois, presbiteriana, batista, wesleyana, metodista, vieram para o Brasil e contribuíram com escolas, hospitais, formando homens, mulheres, tanto que você vê cidades, estados com nome de apóstolo, como São Paulo. Sabe por quê? Porque a igreja, no início, foi quem estruturou. Mas hoje o mundo está se levantando contra a igreja. Está se colocando de pé contra a igreja. Que lutou contra toda sorte de miséria que poderia haver na terra, de forma pecaminosa, para trazer ao homem a consciência. Mas o homem, a sociedade, está querendo fazer a igreja sucumbir. E o mundo está vivendo um caos. As pessoas do mundo não sabem mais o que são. Não sabem mais, irmão. Se você pesquisar na internet, você vai ver homens dizendo que são mulheres, mulheres dizendo que são homens, adultos dizendo que são crianças, crianças dizendo que são adultos, pessoas dizendo-se que são cavalos, cachorros. Pode pesquisar, meu irmão. Tem eu não sei que país aí que anda cavalgando de 4 pés, rinchando. É verdade. Jovens que vão para a rua e começam a latir. Tem até o vídeo de um pregador anunciando o evangelho, e se juntam uns 7 ou 8 e começam a tentar interromper a pregação latindo, pessoa, porque eles se identificam com cachorro. Veja como é que está. Mas nós precisamos entender uma coisa. A igreja, não se assuste com o que eu vou falar. Não pesa tanto sobre nós, somos um trabalho pequeno, mas no contexto geral, mundial talvez, a igreja, ela é culpada. A igreja tem sido omissa. O texto que li diz assim: vós sois o sal da terra. Glória a Deus. Mas se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelo mundo. Estou entendendo a palavra? Glória a Deus, glória a Deus. Vós sois o sal da terra. Para que serve o sal? Hoje tem a geladeira, hoje o negócio está moderno, está chique. Mas no meu tempo de menino era o sal, mano.
comprava aqueles peixes secos na feira, tinha que escaldar 3 vezes, irmão, para poder tirar o sal. Ele dobradiça, a gente chamava de dobradiça. Comprava aquele lombinho. Meu Deus do céu! Era sal puro. Mas por que se colocava sal? Porque se não tiver sal, apodrece. A igreja está deixando de ser sal, irmão. O mundo antigamente olhava para a igreja e tinha vontade de se converter, tinha vontade de ser crente, mas hoje é o crente que olha para o mundo e tem vontade de ir para o mundo. Não pode. Então está perdendo a essência, está deixando de ser sal. Então se o mundo que olhava para a igreja e via na igreja um referencial, mas está vendo a igreja se parecer com ele, com o mundo, aí ele pensa, o que é que eu vou fazer na igreja se a igreja está igual ao mundo? Mas a igreja é o sal da terra. Sabe o que era que fazia a igreja crescer no tempo dos apóstolos? Não era a eloquência dos apóstolos, não era a cultura, a capacidade, o evangelismo ininterrupto, não. O que fazia a igreja crescer era porque as pessoas olhavam para os crentes, que eram queimados vivos, jogados na arena para ser devorados por cachorro selvagem, por leões, por touro, que eram colocados nas estacas, tacava-se o óleo e acendia o fogo para clarear o jardim dos nobres, que eram tomados as suas propriedades, os seus bens, que tinham os filhos vendidos como escravo, que eram decapitados e crucificados, mesmo ameaçados, eles diziam, se você não negar a esse Jesus, nós vamos te matar. Eles morriam, mas não negavam. Aí o povo olhava e dizia, o que é que esse Jesus tem de tão bom, que esse povo morre e não nega Jesus? Aí o povo dizia, eu também quero esse negócio que Jesus tem para dar, eu também quero essa coroa, eu também quero esse céu, eu também quero essa bênção, eu também quero essa vitória, porque o povo morriam, mas não negavam. Vós sois o sal da terra. Então se o mundo está apodrecendo é porque a igreja está deixando de ser sal, está se tornando insípida. E para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Olha aqui um alerta profundo e perigoso, assustador até. Se a igreja deixar de ser sal, irmão, o mundo vai pisar a igreja. Satanás não tem o termômetro para medir a densidade da salinidade da igreja, para saber se ainda está salgado ou insípida, mas ele tem uma noção, e ele está percebendo que a igreja está perdendo, aleluia, o poder de sal, e ele está querendo invadir, mas não vai invadir não, Satanás, aleluia, porque Deus vai levantar um remanescente, vai ser um povo humilde, um povo simples, mas vai continuar sendo sal na terra. Aleluia! Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. A luz serve para nos dar direção, para nos mostrar o caminho. Quando você acende a luz, você acha a porta, você acha o caminho, você se conduz seguro quando tem luz. Mas se não tiver luz, você vai tropeçar. Você vai errar o caminho. A igreja é a luz, irmãos. E a luz da igreja está se apagando. Então o mundo está cada vez mais perdido, porque está faltando luz. Mas ainda bem que a luz de Jesus não se apaga, porque ele disse, eu sou a luz. O mundo, ele quer tirar a capacidade da igreja. Eu vou trazer aqui alguns versículos do livro do Êxodo, se você puder acompanhar, é bom. Pois eu vou falar sobre as investidas de Satanás através de Faraó, representado por Faraó, para tentar minar a igreja, para tentar
tirar o brilho, a luz da igreja. Êxodo 8:25, veja o que é que diz. Êxodo 8:25 diz assim: então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Preste atenção, essa mensagem eu ouvi há muitos anos, já falei ela umas 2 vezes, mas quero recordá-la. Nós sabemos a história que Deus chegou para Moisés e mandou que ele fosse no Egito pedir para Faraó libertar o povo, deixar o seu povo ir embora. Moisés foi. E disse Moisés a Deus: mas se ele não deixar aí, não se preocupe, eu vou trabalhar. Deus envia 10 pragas, como nós conhecemos a história. E a cada praga, o faraó fazia uma proposta para Moisés. E a primeira proposta de Faraó a Moisés, para deixar o povo ir, foi a seguinte: então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide e sacrificai ao vosso Deus nessa terra, ou seja, aqui mesmo no Egito. Não precisa ir para o deserto, não precisa ir para Canaã, vocês podem sacrificar a Deus aqui mesmo no mundo. Não precisa ser crente, dizia Faraó para Moisés, não precisa ir para a igreja, vocês adoram aqui mesmo no Egito, aleluia. Aí Moisés disse: não, Faraó, aleluia, nós não podemos adorar a Deus aqui no Egito, não, porque é abominação aos egípcios a adoração que nós fazemos para Deus. Por quê? Porque no sacrifício que era feito para Deus, se sacrificava cordeiro e sacrificava novilho. E o novilho, o boi, a vaca, para os egípcios, era algo que meio sagrado, aleluia. Eles veneravam. Então, se os egípcios vissem Israel sacrificando o gado, poderia se levantar contra Israel. Por quê? Porque o mundo não entende a nossa adoração, aleluia. O mundo não entende o nosso jeito de adorar, aleluia. Ele nos censura, não é verdade? Ele diz: ai, precisa gritar tanto, precisa pular tanto, e precisa aquilo tudo. Ora, quando eles estão no jogo de bola, que o Messi faz o gol, que eles pulam, que eles vibram, por que é que eles podem adorar Messi e nós não podemos adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Mas os doidos somos nós. A mulher, quando vê o Zezé de Camargo e o Luciano, é capaz de arrancar os cabelos da cabeça. Aleluia! Não é assim? O homem, quando vê a Cláudia Leite, a Cláudia Café, a Cláudia Suco, e nós não podemos adorar Jesus de Nazaré. Eles podem gritar, pular, beber, sabe, pintar, bordar e tudo. Para eles aquilo é certo. Entra no carnaval, passa 3 dias pulando. Aleluia, pula, grita, berra, se acaba, se estraçalha. Mas quando é os crentes, que esses crentes conversam, rapaz? É tu que não entende o que é adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia. Aí Faraó dizia: adora aqui mesmo, aqui não. A adoração de Jesus é pura, não pode se misturar com carnaval, não pode se misturar com festa junina, não pode, não, é pura. Aleluia, glória a Deus. Mas não parou por aí não. Capítulo 8 ainda, versículo 27. Veja o que aqui diz. 27. Deixai-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como Ele nos dirá. Então disse Faraó: deixai-vos ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vades longe. Não vão para muito longe. E orai por mim. Vão, aleluia. Bom, já que vocês não querem ficar aqui no Egito, adorar aqui mesmo no Egito, vocês vão, mas não vão muito longe não. Não precisa orar tanto não. Não precisa ir tanto para a igreja não. Não precisa ser tão crente não. Não precisa isso tudo não. Isso é proposta de Faraó, irmão. Isso é coisa de Satanás. Quando alguém chegar perto de vocês e pensa assim: isso tudo é para ser crente, isso é Faraó, irmão.
Isso é Satanás, aleluia. Foi a proposta de Faraó para Moisés. Não vai muito longe não, aleluia. Não precisa orar tanto não. Não precisa adorar tanto não. Não precisa ir tanto para o culto não. Não precisa tanto não, aleluia. Isso é porque ele não sabe o preço que Jesus de Nazaré pagou na cruz do Calvário. Que tudo que eu e você fizermos ainda não é nada diante do sacrifício e do amor do nosso Deus. Cuidado quando alguém disser, não precisa ser crente demais não. Mas não para por aí. Ainda tem mais uma proposta no capítulo 10, versículo 11. Veja como é que ele diz aqui, ó. Versículo 11. Não será assim. Andai agora vós, varões, e servi ao Senhor. Pois isso é o que pediste. E os lançaram da face de Faraó. Não dá, eu estou lendo só os versículos de forma isolada, mas depois você quiser em casa pode fazer uma leitura mais abrangente. Olha só, não será assim. Andai agora vós, varões, os homens, e servi ao Senhor. Vão só os homens. Deixa as mulheres, deixa os filhos, deixa os rebanhos, vão só os homens. Sabe qual era a proposta de Faraó aqui? Era que a família não tinha importância na adoração. A proposta de Faraó aqui é que a família não vale nada. Por isso que nós estamos vendo na atualidade a investida de Satanás contra as famílias. Eu não sei se você já viu, eu sempre pesquiso, vou atrás para entender e saber o que é que está acontecendo no mundo. Alguém dizendo que o desejo dele é sim destruir as famílias. Eu estou falando de um cidadão, claro, usado pelo inimigo, ele dizendo que o desejo dele, aleluia, é sim destruir a família que alguém classifica família tradicional, um homem, uma mulher e os filhos. O desejo deles é destruir a família tradicional, porque Satanás sabe que uma família desequilibrada, desestruturada, igreja desequilibrada, igreja desestruturada, sociedade desestruturada, tudo por água abaixo. Mas há poder no sangue de Jesus. A minha família e a tua família, mesmo se não for crente, mas vai permanecer família, porque Deus é maior. Mas não parou por aí. Ele ainda tem mais uma proposta no versículo 24. Olha o que ele diz. Então Faraó chamou a Moisés e disse: ide servir ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Pode ir, Moisés, agora deixem as ovelhas e deixem as vacas. Aí Moisés, espera aí, como é que nós vamos adorar a Deus sem levar as ovelhas, sem levar a vaca? Porque é a oferta que a gente oferece para Deus. Entendeu? Que às vezes o inimigo não consegue lhe impedir de vir para a igreja, mas se tu vai, mas não leve nem um centavo para colocar lá, leve não. Entendeu? Aí Moisés disse, não. Eu vou adorar ao meu Deus. Eu vou ofertar ao meu Deus. Eu tenho que ter a contribuição para o meu Deus. Mas isso é a proposta de Satanás. E às vezes alguns irmãos se embriagam com isso, são engodados. É por isso que eu falei no início, a fé pode ser manipulada, mas o conhecimento não. A religião pode ser manipulada, a emoção pode ser manipulada, mas quem tem conhecimento, irmãos, não é manipulado, não come gato por dentro, não é passado para trás. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Porque Satanás sabe, claro, eu não vou ser hipócrita aqui. Eu sei que existe
muita gente, isso não é só na igreja, isso é na política, isso é na religião, isso é em qualquer lugar que existe, vai ter aqueles metidos a esperto que vão querer levar vantagem, usufruir, sabe? Vai ter, eu sei que no meio da igreja também tem os mercenários, lobo com pele de ovelha, lobo com pele de pastor, eu sei que tem, mas Satanás sabe, irmãos, é consciente que a obra precisa da manutenção para que ela possa existir, se manter e desenvolver. Aí por isso que às vezes ele cria toda essa circunstância para ver se tira de você a disposição de fazer um culto pleno para Deus. Ainda no versículo 24, então Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. O que é que eu entendo aqui? Não achei o texto dentro do contexto, mas eu entendo aqui que houve um momento que Faraó disse que podia ir todo mundo, mas deixasse as crianças. Vocês podem ir, mas deixa as crianças aqui com a gente. Tá entendendo? Você está percebendo o que acontece hoje na terra, no mundo? O que o inimigo está querendo fazer com as crianças? Querendo confundir a mente das nossas crianças. Eu já disse isso, acho que não sei se foi lá no meio, ou foi lá no Ares. Eu tenho uma neta que ela tem 4 aninhos de idade. Uma netinha. É uma menina. E ninguém fica empurrando na cabeça dela: você é menina, você é menina, você é menina. Você... Não. Mas outro dia ela estava lá em casa, tinha chegado do culto, estava na mesa fazendo a edição do vídeo, esperando a minha esposa preparar o café. Depois ela foi no quarto conversar lá com o meu menino que estava lá. Aí a Yasmin veio para a cozinha com a bonequinha no braço. Chore não, que a mamãe está aqui, viu? Chore não. A mamãe vai dar um beijinho em você. Chega. A mamãe vai trocar a sua fraldinha. Chega, a mamãe vai trocar a sua fraldinha. Chega para o bracinho da mamãe com 4 aninhos. Aleluia. Pode ter que haja alguma exceção, não sei se é psicológico, se é demônio, de alguma criança, menina querer ser menino ou menino querer ser menina, mas isso é contra a natureza. Mas Satanás quer destruir com as crianças. Alguém disse que as crianças são o futuro da nação. Eu concordo, mas as crianças não são só o futuro, são também o presente. Ou seja, se nós não cuidarmos do presente das crianças, elas não terão futuro. Glória a Deus. Mas aí, concluindo essa parte aqui de Faraó, versículo 26. Primeira parte. Disse Moisés a Faraó: e também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará. No Egito não fica nada, nem unha, nem cabelo, nem orelha, nada. Tudo é para Deus e tudo é de Deus. Porque se você é aquele que diz: eu sou crente, mas meu braço não é. Aleluia! Não, meu irmão. Tudo tem que ser de Deus. Jesus não comprou, não foi só o seu braço, nem a sua cabeça, né? Jesus lhe comprou por inteiro, corpo, alma e espírito. Glória! Mas o mundo está aí, queridos. O mundo está aí, virado, capotando. Mas nós somos o sal da terra. Eu vou usar um texto aqui, parafraseando. Pode até ser que não haja uma concordância no que eu vou falar aqui, mas de uma maneira conjecturada, se eu posso assim dizer, parafraseando, eu vou usar esse texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. 2 Crônicas 7, 14 diz assim: e se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus não está cobrando do mundo, Deus está cobrando o seu povo. O mundo não tem responsabilidade de Deus com Deus, nem Deus tem responsabilidade com o mundo. Deus tem responsabilidade com a igreja e a igreja precisa ter responsabilidade com Deus. E há de ser que se o meu povo é o meu povo, não é o povo de Baal, o povo de Azerá, o povo de Dagô, o povo de Diana, é o meu povo, está falando Deus. Porque não é o pecado do mundo que impede Deus de agir na minha vida, não. É o meu pecado. O pecado do mundo é o pecado do mundo. Aleluia. E há de ser que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aleluia, que invoca o meu nome, que crê no meu nome, que sabe que o meu nome é sobre todos os nomes, que sabe que o meu nome tem todo o poder nos céus e na terra, e que perante o meu nome é onde se dobrar todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, a primeira coisa a se fazer é se humilhar. Mas quem diz que nós queremos nos humilhar? Nós queremos ver os nossos inimigos humilhados, mas nós não queremos nos humilhar. Tomara que aquele infeliz, aquela cabelo de imbira, aquela cabelo de bruxa. Eu ia dizer de bucha, irmão, saiu bruxa, errei. Tomara que ela se acabe, aquela infeliz. Aí nós torcemos pela derrota do outro, pelo fracasso do outro, pela humilhação do outro, pela tristeza do outro. Não, meu irmão. Aleluia. Uma vez eu disse uma coisa: se eu tiver algum inimigo, eu não quero nenhum mal para ele, eu só quero que Deus me abençoe. Deus me abençoando está bom demais. Aleluia. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, quem diz que a gente quer se humilhar? A gente quer estar no palco e ele na plateia. A gente quer ser cabeça e eles cauda. A gente quer estar por cima e eles por baixo. É isso que a gente quer. Muitos de nós, irmãos, não vou dizer que todos, mas muitos de nós sonham. Se eu ficasse rico, se eu ficasse rica, se eu ganhasse 1 milhão, eu ia passar na frente da casa dela de limousine, eu ia mandar parar, ia descer com aquele salto. Eita! É assim que a gente pensa. Ela ia ver aquele infeliz, aquele vizinho chato, ia comprar a casa dele. Eu ia mandar alguém comprar lá, pagar bem caro, só para ele sair de perto de mim. Olha, meu Deus do céu. Jesus está tratando com gente aqui. E há de ser que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, aleluia. Tem hora que eu fico triste comigo mesmo, mas eu sei que a minha correria aumenta cada dia mais, os compromissos. Mas tem hora que eu digo: Jesus, eu não estou tão crente como era no início. Por quê? Porque no início eu orava mais, irmãos. Era 3, 4, 5 horas, às vezes 6 horas. Hoje eu estou conseguindo orar só 2 horas por dia. Eu fico preocupado, eu quero orar mais, irmão. Porque é resultado de bênção. Porque veja, como é que eu digo que amo a Deus e o dia vai se passando, eu vou ficando mais longe de Deus, me afastando mais de Deus, ficando mais para distante. Eu não leio mais a Bíblia como eu lia no início. Eu já não oro mais como orava no início. Eu já não venho mais para a igreja como eu vinha no início. Eu amo Deus, mas eu fico querendo ficar distante de Deus. Não dá para entender.
Se eu amo Deus, eu quero estar perto de Deus. Eu vou fazer de tudo para estar na presença de Deus. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, mas ele não para por aí não. Ele prossegue dizendo: e buscar a minha face. Se humilhar, orar e buscar a face de Deus. Porque às vezes a gente se humilha, a gente ora, mas não é buscando a face de Deus. Ó, irmão, estou no propósito de oração para Deus pegar aquela infeliz. Não, você está orando para se encher de Deus. Você está orando para a graça de Deus descer na sua vida. Porque se você estiver orando assim, você não está buscando a face de Deus. E buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu. Sabia que tem gente, irmãos, que às vezes não pede para Deus abençoar, não pede para Deus dar vitória, que é para ele não se sentir na responsabilidade de mudar de vida, de mudar de comportamento. Não estou entendendo, pastor. Nós, os seres humanos, nós temos consciência. Nós somos seres racionais que temos consciência. Então, a partir do momento que alguém nos faz um benefício, quem tem consciência sabe que ficou devendo um favor. E muita gente não quer dever favor para Deus. Porque a única coisa que Deus exige do seu povo é que nós sejamos obedientes. E nós não queremos obedecer a Deus. Nós queremos obedecer às nossas vontades, os nossos desejos. Mas ele prossegue, estou terminando essa parte. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se nós nos enquadrarmos nessas exigências, nessa receita de Deus, Deus vai nos ouvir do céu, vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Eu estou falando em um sentido abrangente, em um sentido geral. Mas mesmo que Deus não queira agir em um sentido geral, pelo menos a tua terra Ele vai sarar. Pelo menos a tua casa Ele vai sarar. Pelo menos a tua vida Ele vai sarar. Pelo menos a tua vitória Ele vai te dar. Pelo menos a porta da tua vida Ele vai abrir. Aleluia. Pelo menos por você Ele vai pelejar. Mas eu preciso me enquadrar neste propósito. O mundo está doente. O mundo está a perecer. E a igreja tem o remédio. A igreja tem o antídoto. A igreja tem a resposta. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Não se esqueça, você é o sal da terra. Você é a luz do mundo. Você é sal da terra e você é a luz do mundo. Eu entendo nessa palavra que Jesus está nos trazendo uma responsabilidade, colocando sobre nós um compromisso.
para que nós tenhamos misericórdia do mundo, entre aspas, e levemos para o mundo aquilo que vai sará-lo. Não é isso que está escrito? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então recai sobre nós a responsabilidade de sermos proclamadores deste evangelho, desta cura. O apóstolo Paulo diz em Romanos 10, não lembro os versículos, mas ele diz assim: como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Primeiro ele diz assim: como crerão naquele que não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Meu Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Sabe por que é que o mundo está doente? Não generalizo, porque a igreja está doente. A igreja mais não sabe mais ser igreja, irmãos. Daqui um dia vai ser uma coisa só. Ninguém vai saber quem é crente, quem não é crente, quem é igreja, quem não é igreja, quem é do mundo, quem não é do mundo, quem serve a Deus, quem não serve a Deus, quem vai para o céu, quem não vai para o céu, quem vai para o inferno, quem não vai. Vai estar um bolo só, vai estar um molho só, aleluia. Mas a Bíblia diz, aleluia, e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pode ser que a maioria se enquadre com o mundo, mas eles vão olhar para mim e vão olhar para você, para as assembleias de Deus e de fé, e vai dizer: ainda tem um povo crente na terra, ainda tem um povo que obedece, ainda tem um povo fiel, ainda tem um povo que guarda a palavra e anda na presença de Deus, ainda tem. Aleluia. Não deixa o mundo te corromper. Não deixa o pecado te adoecer. Clama a Jesus, que Ele ainda perdoa, Ele ainda cura, Ele ainda liberta, Ele ainda restaura, Ele ainda renova, Ele ainda faz milagre. Ele ainda tem todo o poder nos céus e na terra. E a Bíblia diz: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Será se Ele vai achar fé em mim? Será se Ele vai achar fé em você? Ou nós vamos estar acabados, vamos estar o pó, vamos estar caídos, vencidos e humilhados? Mas há poder no sangue de Jesus. Quando Ele voltar, a igreja vai permanecer e vai estar de pé, de pé, de pé, de pé, de pé, de pé, de pé. Queira Satanás ou não, a igreja vai permanecer de pé. Vai. Aleluia. Ele vai se levantar pela frente, pela retaguarda, pela direita, pela esquerda. Vai vir de todos os lados, oferecer todo tipo de prato. Vai bombardear, mas a igreja vai permanecer fiel, vai permanecer temente, vai permanecer na presença, vai permanecer adorando, vai permanecer marchando, vai permanecer caminhando, aguardando o estrugir da trombeta. Oh glória! Ser crente, né? Ser crente, ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Amém? Fique de pé, por gentileza. Vamos agradecer a Deus por esse culto.